Olá, pessoal! Se o tempo da quaresma é um tempo de arrependimento e de conversão, então é um tempo muito propício para os nossos exames de consciência, né? E não só os exames de consciência, mas a consequência deles, que é, de fato, o perdão dos nossos pecados, principalmente pelo sacramento da penitência e da reconciliação. Então é um tempo muito propício de voltarmos a esse sacramento, né? Ou de perseverarmos nele, intensificarmos fazendo de repente uma confissão geral, ou seja, da nossa vida toda, né? Muito bem feita, muito minuciosamente examinada, né? E só que pelas nossas confissões sacramentais nós somos perdoados dos nossos pecados, pessoal, quanto à culpa, né? Quanto às penas, nós somos perdoados quando cometemos pecados mortais. Somos perdoados da nossa pena eterna, pena de inferno, pessoal, pena de morte eterna. Mas as nossas penas temporais não desaparecem com a confissão, né? As nossas penas temporais são aqueles deméritos que nós temos diante de Deus pelas ofensas que cometemos com o nosso pecado. Nós precisamos reparar isso ainda, mesmo depois da confissão. E como que nós reparamos? Compensando todos esses deméritos com méritos, né? Fazendo atos de amor a Deus para reparar aqueles atos de desamor a Deus, né? Esses atos de desamor e de amor a Deus são sacrifícios de amor que a gente oferece com a nossa vida, pessoal, elevando o nosso coração a Deus, pedindo perdão, rezando, meditando, se dedicando à leitura da palavra de Deus, ao estudo da doutrina da igreja, né? Fazendo penitências aí dentro de jejuns, mortificações, etc. Então, fazendo obras de misericórdia corporal, espiritual, né? Assim a gente vai pagando as nossas penas temporais, que são elas que nos impedem de ir direto para o céu. A gente vai ter que padecer no purgatório, né? Caso a gente tenha essas penas ainda pendentes na hora de nossa morte. Então, a gente precisa pagar essas penas, a gente paga com essas obras. Quando eu digo obras, é o quê? Esses atos de fé, esperança e caridade que se dão pelas orações, meditações, obras de misericórdia corporal e espiritual, etc. Tudo isso são obras, né, da alma do cristão. E aí, pessoal, todas essas obras que a gente faça, elas nos dão méritos diante de Deus, né? Que reparam os deméritos. O que acontece é que existe a igreja, nessa hora, vem em nosso auxílio com as chamadas indulgências, né? E a igreja, que tem o poder das chaves, ela liga e desliga no céu e na terra, ela então vem em nosso socorro e fala, bom, se você realizar determinadas obras que eu prescrever, você vai ganhar já os méritos normais que você ganharia por realizar essa obra, mas eu, igreja, vou tirar dos tesouros dos méritos, do tesouro dos méritos infinitos de nosso Senhor Jesus Cristo, eu vou tirar o mesmo tanto que você ganhou, né, de mérito próprio ali, e eu vou te dar, então você vai ficar com o dobro, né, como se você ganhasse o dobro dos méritos ali. Então eu vou retirar dos méritos de Cristo e vou aplicar a você, né, por causa da paixão de nosso Senhor. E aí, então, isso é uma indulgência parcial. Uma indulgência plenária é o quê, pessoal? Quando a igreja faz exatamente isso, mas em vez dela só pegar o mesmo tanto dos méritos de Cristo e aplicar a você, o mesmo tanto que você já estaria lucrando, a igreja ela pega tudo que falta para você pagar todas as suas penas temporais. Olha que coisa maravilhosa. Mas hoje nós vamos falar especificamente sobre uma das indulgências parciais que nós podemos lucrar todos os dias do ano, mas principalmente nesse tempo da quaresma, que é um tempo propício. Para quê, pessoal? Para as nossas penitências, que consistem principalmente em suportarmos pacientemente todas as contrariedades da vida. E é disso que fala essa indulgência. Ela diz assim: concede-se indulgência parcial ao fiel que no cumprimento dos seus deveres e na tolerância das aflições da vida, ergue o espírito a Deus com humilde confiança, acrescentando alguma piedosa invocação, mesmo que só em pensamento. Ou seja, você no seu trabalho, né, nos atos da vida, cuidando da família, dos filhos, dos idosos, né, tendo que dar um banho, enfim, qualquer situação da vida em que você tem ali que fazer aquele seu trabalho, que de certo modo te contraria, a sua vontade seria fazer uma outra coisa, né? Tudo aquilo que contraria a sua vontade, ou alguma doença que se achega, ou qualquer situação da vida que te incomode, né? O que você vai fazer? Em vez de ficar contrariado com aquilo, você vai elevar o coração a Deus, né? Pensando algo como, Senhor, né? Jesus falando no Horto das Oliveiras ao Pai, né? Senhor, seja feita a vossa vontade e não a minha, né? Então você oferece aquilo como um sacrifício de amor a Deus, para você começar a aprender, né? Como vai dizer Santo Agostinho, ao invés de amar-se até o desprezo de Deus, e por isso foi o pecado lá atrás, do qual você se arrependeu, agora você faz um ato de amar a Deus até o desprezo de si,
suportando pacientemente aquilo que te incomoda. Então essa é a concessão, pessoal. Mas tem requisitos. Como que a gente faz para lucrar essa indulgência? Fazendo isso, mas precisando o quê? Ser batizado, não estar excomungado e estar em estado de graça na hora de realizar isso aí. Ou seja, e aqui já é um ponto desse. Aqui eu estou seguindo, pessoal, o manual de indulgências, tá? Que é onde tem todas as indulgências parciais e plenárias dizendo como que você lucra. E ela diz o seguinte: para que alguém seja capaz de lucrar indulgências, deve ser batizado, não estar excomungado e encontrar-se em estado de graça pelo menos no fim das obras prescritas. Mas como é uma obra de um instante só, né, você já tem que estar em estado de graça. Não exige-se uma confissão específica para cada vez que você suportar pacientemente as contrariedades da vida, todo dia. Não é isso não. Você tem que já estar em estado de graça. Então, eu confessei semana passada, semana retrasada, ainda estou em estado de graça, eu posso lucrar essa indulgência e amanhã de novo, e todas as vezes que eu suportar pacientemente as contrariedades da vida, eu estou lucrando essa indulgência, né? Então, preciso ser batizado, não estar excomungado e estar em estado de graça, né? Agora, tem uma outra coisa aqui também. O fiel deve ter também, pelo menos, a intenção geral de ganhar essa indulgência. Então, você tem que ter essa intenção, né? Senhor, estou suportando pacientemente as contrariedades da vida para aprender a amar-vos em primeiro lugar, mas também gostaria de lucrar a indulgência que a igreja me dá a partir disso. Então, lembre-se da indulgência nessa hora para bem lucrá-la, né? E aí tem mais um requisito, pessoal. O requisito é: o fiel que ao menos com o coração contrito faz uma obra enriquecida de indulgência parcial, alcança o perdão da pena temporal em valor correspondente ao que ele próprio já ganha com a sua ação. Ele falou que ao menos com o coração contrito. Isso significa, pessoal, que além de estar em estado de graça, né, e ter a intenção de lucrar a indulgência, nós também precisamos ter uma coisa chamada contrição. Essa contrição não precisa ser uma contrição perfeita, ou seja, um amor a Deus absoluto e perfeito, sem nenhuma falha, né? Mas ela tem que ser alguma contrição. Como assim, André, alguma contrição? É porque existe uma coisa que é chamada atrição, pessoal. É um certo tipo de amor a Deus, mas que na verdade é mais um temor do inferno. É algo mais como que um desejo de você não se dar mal no final das contas da história, né? É mais fraco, vamos botar assim, do que de fato. É um princípio já de conversão, mas a contrição já é de fato uma capacidade de amar a Deus com algum tipo de desprezo de si, com algum tipo de prejuízo, com algum tipo de sacrifício de amor nesse sentido. Então você tem que ter um coração minimamente capaz disso, né? Com amor mínimo, pelo menos, verdadeiro a Deus, capaz de pelo menos o mínimo sacrifíciozinho por ele, né? Então tem que ter um coração já um pouco generoso nesse sentido. Daí que é necessária, né, essa contrição para que você lucre essa indulgência. Então também por isso as nossas meditações, as nossas penitências, daí que quanto mais penitência a gente faz, mais também a gente vai demonstrando e vai fomentando, né, esse amor a Deus até o sacrifício próprio, né? E aí a gente consegue de fato ir aumentando essa nossa contrição, né, essa nossa caridade, esse nosso amor a Deus. Então fica uma dica para lucrarmos uma indulgência que a gente pode lucrar todos os dias ao longo desse tempo da quaresma e ao longo de toda a nossa vida, pessoal, suportando pacientemente as contrariedades da vida.